O nome desse ensaio é Como lembrava Spinoza, o corpo humano é mais forte e mais potente quanto mais ricas e complexas forem suas relações com outros corpos. Número 1. São 3 ensaios. Esse é o primeiro. E ele começa assim, com uma citação. Desafiando seus pares, Spinoza recusou a concepção antropomórfica de Deus, concebido como um, aspas, super-homem transcendente, monarca, juiz, legislador do mundo e dos homens, fecha aspas, inserindo a visão de Deus enquanto substância infinita, que, diz ele, existe em si e por si mesmo, e sem a qual nada existe e nem pode ser conhecido. Frente a esse princípio, ele se opôs à tradicional separação entre alma e corpo. Como os seres são expressões dessa substância infinita, Deus, a natureza física e a natureza psíquica se dão simultaneamente e não podem ser separadas porque trata-se de campos de realidade que exprimem sempre a mesma substância. Nesse sentido, detalha a professora Chauí, ideia e corpo são uma só. Exprimem a mesma coisa de maneiras diferentes e produzem regiões diferenciadas da realidade psíquica e física. Disso advém a premissa, aspas, o corpo humano é mais forte e mais potente quanto mais ricas e complexas forem suas relações com outros corpos. O contrário também é válido. O corpo humano é mais pobre e mais fraco quanto mais isolado se mantiver em relação a outros corpos. A intercorporeidade, relação entre os corpos, é a condição da nossa força vital, ensina Marilena. Isso posto, ela aponta que, segundo Spinoza, quanto mais se mergulha no corpo, mais capacidade cognitiva a mente tem. E quanto mais apto o corpo, mais aptamente estará para perceber as coisas. Daí o equívoco dos que defendem que o conhecimento verdadeiro tem como pré-condição que a mente se afaste do corpo e opere no campo puramente intelectual. Isso pode ser achado em Marilena Chauí, no site cartamaior.com.br, editoria de política, Marilena Chauí, liberdade e afastar as paixões tristes. E assim começamos nosso ensaio. Só conheci realmente Spinoza no curso de graduação em filosofia. Antes, como era do meu costume, eu lia trechos aqui e ali da sua obra, me alimentava de citações esparsas, falava com outras pessoas na ânsia de que alguém soubesse mais do que eu sobre o assunto e assim se transformasse em meu mestre. Eu buscava alguém disponível, um bom encontro, como o próprio Baruch diria. Mas isso era apenas procrastinação. Eu deveria ir à obra, ler a Ética, o Tratado Teológico-Político, o Tratado sobre a Reforma do Entendimento, mas havia em mim uma ansiedade tão intensa que me paralisava. O que eu começava a estudar, a ler, me provocava o desejo do desenlace, o que me cansava antes que eu concluísse 2/3 da leitura. Na época eu não entendia que se tratava de uma neurose, problemas ligados ao ambiente familiar, com uma mãe vítima do que hoje se classifica de transtorno bipolar e que ficou sem diagnóstico por toda a vida, até que para tratar minha própria filha acabei descobrindo o nome da patologia que tinha me transtornado a infância e a adolescência. Anos mais tarde, na faculdade de medicina, após a faculdade de medicina e depois a de filosofia, anos de yoga e meditação e o auxílio de 6 anos de terapia em Carl Rogers, eu tinha resgatado pelo menos uma autonomia psicológica e intelectual que melhoraria pouco a pouco.
E talvez a coisa mais agradável desse processo de cura foi conseguir finalmente ler os pensadores que me fundamentaram a caminhada, que me mostraram que eu não estava só como supunha em minhas elucubrações e intuições, e que sim, mentes muito mais argutas e poderosas que a minha haviam chegado a conclusões semelhantes. Spinoza foi um deles. Principalmente a ética, escrita, como ele dizia, ao estilo de Descartes, com mais cuidadoso rigor lógico, na intenção de construir um documento irrefutável, estruturado e longe de ser um texto romântico acerca de crenças de um holandês sonhador. Não. Spinoza quer, com seus textos, contrapor a visão analítica de Descartes, unir o que ele separou, mostrar a integridade do tecido do real, antecipando em 500 anos a moderna neuropsiquiatria. Alma e corpo eram para ele não duas coisas separadas, mas uma única continuidade com densidades diferentes, interinfluenciáveis, como de fato hoje constatamos. Bastariam os conhecimentos contemporâneos da neuroquímica das emoções para validar o que antes foi um exercício essencialmente racional e reflexivo. Spinoza não foi apenas brilhante em suas colocações, mas assustadoramente avançado para sua época. A pobreza em que viveu e a simplicidade que marcaram sua existência mostram o poder de sua mente diferenciada. Existe, entretanto, ainda um debate pendente, o da falácia do livre-arbítrio, esse engenhoso conceito agustiniano que marcou e marca o comportamento e o pensamento humano. Ainda hoje, com a força das evidências que se acumulam sobre as razões biológicas dos nossos atos, das alterações de humor e de comportamento, supomos ter, sim, liberdade para decidir, escolher opções ditas soberanas e que, na verdade, são motivadas por complexas reações bioquímicas que interagem com o meio ambiente, com as condições alimentares e respiratórias do indivíduo e até refletindo a intensidade dos seus exercícios físicos. Todas essas interações caracteristicamente spinozanas são as causas reais do pacifismo ou da agressividade, e até da crença ou do ceticismo. A construção do pensamento não é produto apenas da elaboração intelectual, mas sim do encontro entre essas reflexões mentais com as condições sociais e psicológicas e, spinozanamente falando, neuroquímicas daquele que reflete. E, claro, aí se insere, a meu ver, o desejo e a paixão. No fenômeno do amor, manifestações hormonais e neuroquímicas são tão importantes quanto as chamadas projeções, transferências e contra-transferências psicanalíticas. A coragem, dita uma virtude, a determinação e a capacidade de concentração, ingenuamente supostos como produto do esforço e da vontade, pressupõem, antes de tudo, condições neurológicas capazes de permitir as suas manifestações. Não é fácil para um amante da música tornar-se um pianista, ou para um ator aperfeiçoar sua performance. Demandará estudo e prática ininterruptas, por anos. Porém, existe a necessidade, diante da prática, ter o indivíduo a potencialidade para praticar e a saúde neuroquímica para a perseverança. Nenhuma mente que não seja minimamente saudável, nenhum cérebro minimamente competente pode realizar o mesmo que cérebros que trazem uma herança e um resultado biológico peculiar, fadado ao sucesso. Esse determinismo biológico parece um retrocesso no conceito ético
de responsabilidade humana pelos seus atos. Mas isso é um ledo engano. As pessoas continuam crescendo enquanto cometem seus enganos e equívocos, mas dentro de sua própria capacidade, dentro de sua escala própria de possibilidades. As interações são dinâmicas e ininterruptas, e ao erro, nas pessoas comuns, sucede a culpa e a vontade de corrigir, desde que estejamos falando de pessoas com amígdalas cerebrais normais. Pois naqueles em que esse pequeno detalhe atômico é minúsculo, quase imperceptível, não haverá possibilidade de caráter, culpa ou remorso pelo erro. Estamos no campo da psicopatia, do assassino frio e sem possibilidade de reabilitação. Pessoas capazes de tanto mal que melhor seria se não tivessem nascido. Portanto, antes de falarmos das virtudes, do esforço, da importância do esclarecimento através da leitura e do estudo, lembremos que os mecanismos físicos por trás do comportamento influenciam decisivamente os afetos, como Spinoza chamava, e esses, por sua vez, esses afetos, moldam o comportamento ou a estratégia do uso do saber e do intelecto. Do mesmo modo, são influenciados nossos sentimentos e o modo como os administramos. Já muito sabemos que não é a técnica ou a ciência que nos transforma em pessoas melhores, mas a qualidade de nossa saúde mental e de nossos afetos. Spinoza falava em afetos ativos e passivos, paixões, que marcam a vida de grande parte da humanidade, dizendo que, por afeto, compreende-se as afecções do corpo pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída. Ele supunha que todo encontro, todo evento de contato entre o ser e outro ser, ou o mundo, trazia um aspecto positivo ou negativo. Se eu recebo um beijo, trata-se de um encontro gerando um afeto positivo, que aumenta a minha potência, segundo Spinoza. Se tropeço e machuco meu pé em uma pedra, trata-se de um encontro de aspecto negativo, que diminui a minha potência. Talvez a sua falha, que seria, quem poderia imaginar, enriquecida e aperfeiçoada por Schopenhauer, tenha sido supor os encontros como algo sempre externo ao ser, quando, pela brilhante ideia schopenhaueriana de sublimação das demandas do corpo, percebemos, graças ao filósofo alemão, que também temos encontros internos entre os aspectos físico, químicos e mental, pensamentos, emoções, desejos, da substância contínua spinozana, nos quais as percepções mentais são apenas o reflexo de situações biológicas, como o pesadelo daquele que dorme com fome, ou o sonho com rios e mar daquele que bebeu líquidos demais antes de dormir e sente durante o sono a bexiga pedindo atenção. Mas estes são exemplos banais e mecânicos ainda. Minha tese, e de alguns neurocientistas, é de que até o que chamamos opções não são mais do que comandos do corpo sobre a mente, que acontecem milésimas de segundos antes de alguém pensar em fazer alguma coisa, a clássica vontade, como é conhecida. Sempre se supôs que o ser desejava e depois ia em busca do desejado. Ao que parece, o corpo deseja, lança um estímulo para a mente, que então elabora um estado de desejo e um objeto desse desejo para aí sim o corpo partir para a ação de ir em busca do desejado. Pelo jeito, não escolhemos nem quem amamos, mas amamos aqueles que nosso corpo e mente nos ordena desejar e amar. Muita calma nessa hora. Não é reprimir-se perceber esse jogo de espelhos e pisar no freio da paixão para ponderar as consequências de um arroubo inesperado, porque os estados de paixão e desejo de natureza sexual e romântica passam como uma virose. Mesmo os medievais, como lembra o filósofo Pondé, em Amor para Corajosos, da editora Planeta, de 2017, já chamavam a paixão de
maladie de penser, uma doença do pensar, ou, melhor, simplesmente, uma doença, pathos, em grego. Foi seu livro que me motivou essas reflexões. Vamos continuar essa análise em outro ensaio.